A paz de Cristo a todos e a todas. Bem, vamos continuar com a nossa releitura do livro dos Cânticos. Acabamos o vídeo anterior fazendo uma releitura no capítulo 1 do versículo 10 do livro de Cânticos, que nos ressignificou: perfeitas são as tuas faces perante Deus, o teu pescoço com os mandamentos. Agora vamos ao capítulo 1, versículo 11. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Vamos a um versículo de entendimento. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Está em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Então, vamos ter uma nova ressignificação, nos dizendo no capítulo 1, versículo 11, que nos dá o seguinte entendimento: enfeites de ouro te faremos, a nossa mãe, com incrustações de prata. Ok? Vamos ao capítulo 1, versículo 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, viver na presença de Deus, firme, sem titubear, independente de nossas falhas e defeitos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. João, capítulo 12, versículo 2. O meu nardo exala o seu perfume. Nardo. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. João, capítulo 12, versículo 3, vai dar uma seguinte ressignificação ao capítulo 1 do versículo 12 do livro dos Cânticos. Enquanto o Senhor Jesus está sentado na minha mesa, o meu melhor será dado a Ele, porque o amo. Vamos ao capítulo 1, versículo 13 do livro dos Cânticos. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, posto entre os meus seios. Ramalhete de mirra, ramo ou galho. Tradução árabe. Latim, flor singela e branca. Hebraico, quando ferida em seu caule, amarga e perfumada. Esse é o entendimento referente a ramalhete de mirra. Mirra, visão espiritual, uma das especiarias usada para o sepultamento de Jesus. João, capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe ouro, incenso e mirra. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Êxodo, capítulo 30,
versículo 22, 23 a 30. Então, a nova ressignificação, o entendimento do capítulo 1, versículo 13, do livro dos Cânticos. O meu filho amado é para mim como o perfume derramado, cravado no meu coração. Cânticos, capítulo 1, versículo 14. Como um ramalhete de rena nas vinhas de El-Gedi, é para mim o meu amado. Ramalhete de rena, unção santa, para consagrar as coisas ou pessoas. Êxodo, capítulo 30, versículo 22 e 38. Doação do favor divino, Salmos 23, versículo 5, capítulo 92, versículo 10. Ungido de Deus, vinhas de El-Gedi, lugar sagrado. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de El-Gedi. Samuel 1, capítulo 24, versículo 1. Então vamos ter a nossa seguinte ressignificação de entendimento no capítulo 1, versículo 14 do livro dos Cânticos. Como a unção do favor divino no solo sagrado é para mim o meu amado Filho Jesus. Capítulo 1, versículo 15 do livro dos Cânticos. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Olhos das pombas. O Espírito de Deus pousara sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Animal limpo, símbolo da pureza e da santificação. Gênesis, capítulo 8, versículo 8 a 12. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me complazo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Então, nossa nova ressignificação do capítulo 1, versículo 15 do livro dos Cânticos. Eis que és maravilhosa, ó minha mãe, eis que és santa, os teus olhos são cheios de compaixão. Vamos ao capítulo 1, versículo 16 do livro dos Cânticos. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável, o nosso leito é verde. Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Salmos, capítulo 45, versículo 2. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ezequiel, capítulo 31, versículo 9. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Ezequiel, capítulo 31, versículo 7. Naquele dia, o dia do juízo final, naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Isaías, capítulo 4, versículo 2. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me complazo.
Marcos, capítulo 1, versículo 11. O nosso leito é verde, a região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Jó, capítulo 39, versículo 8. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Marcos, capítulo 6, versículo 39. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Salmos, capítulo 126, versículo 4. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Gênesis, capítulo 9, versículo 3. O nosso leito é verde é uma expressão comparativa, simbólica, de comparação de Maria com a palmeira e Jesus com a rosa de Saron e o lírio do vale. Leito verde é a grama. O leito deles é verde porque é a grama do jardim nos quais os dois se desenvolvem. Plantação de Deus na terra. Vamos ver no próximo vídeo os entendimentos sobre rosa de Saron, o lírio do vale, que vai estar num dos versículos, e aí vai nos dar um melhor entendimento porque Jesus se diz a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ok, pessoal? Vamos ao entendimento do capítulo 1, versículo 16 do livro dos Cânticos. Eis que és maravilhoso, ó amado filho, e também amável. A grama é nosso leito. Capítulo 1, versículo 17 do livro dos Cânticos. As traves da nossa casa são de cedros, as nossas varandas de cipreste. Traves da nossa casa. Aquele que vê o cisco no olho dos outros e não vê a trave do seu se achando perfeito. Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Cipreste, utilizado na construção da Arca de Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. E na fabricação de instrumentos de louvor. Salmos 150, versículo 1, 6. Então vamos à ressignificação do capítulo 1, versículo 17 do livro dos Cânticos. Forte é o Senhor, que nos torna útil e nos instrui para a boa obra, por isso devemos louvá-lo. Ok, pessoal? Então é isso. Então o 1:17 aqui está nos dizendo: forte é o Senhor que nos torna útil e nos instrui para a boa obra, por isso devemos louvá-lo. Então vejam todas as conotações, é que tudo que é empregado, é trabalhado, Deus, Jesus Cristo não ficou em silêncio para que ficasse apenas em silêncio perante a pergunta do seu interrogador. Toda ação, todo texto na Bíblia, ele tem um significado, um sentido. Não é alguém disse alguma coisa ou escreveu alguma coisa que fosse de um profeta, santo, ou sábio, ou até mesmo de um leproso, de um manco, de um aleijado, de quem quer que seja, ou citou um tipo de árvore, de incenso, ou qualquer palavra, todas as palavras têm um significado, uma ressignificação
para a Bíblia. Então não adianta as pessoas taparem os olhos para a verdade. Essa é a verdade, porque se não formos olhar para a Bíblia com temor de Deus e não com medo de Deus, existe uma grande diferença. As pessoas confundem temor e medo. Temer a Deus é tentar cumprir os seus estatutos, sua lei, tentar cumprir os seus estatutos e as suas leis, não tendo medo de olhar para o entendimento, correto? Então, temer a Deus é tentar fazer a vontade de Deus, não é para que tenhamos medo de Deus. Como que alguém pode ter medo do seu Criador? Aquele que nos promete a vida eterna, vai viver uma nova vida tendo medo? Impossível. Então vamos lá, não esqueçam, pegue na mão de Maria, fique ancorado, grudado, colado em Jesus Cristo. Vamos seguir a nossa caminhada escatológica, o nosso caminho para a salvação. Tá? Posteriormente ainda irei falar sobre que a parúzia já foi citado lá em Gênesis, tanto por Eva como por Sara. Inclusive, olhando à luz da verdade, vamos ver que Abraão foi o único que conversou igualdade frente a frente com Deus. Tá? Mas isso é um outro assunto para uma outra hora, mas nós vamos falar futuramente, ok, pessoal? Tenham todos uma boa noite e, se Deus quiser, estaremos gravando novos vídeos. Fique com Deus. Boa noite.